O Yoga Teu, ele é um yoga que foi criado por mim e o meu background para criar esse yoga foram os mais de 15 livros que eu escrevi sobre assuntos relacionados ao yoga, à meditação, à filosofia da mente. Além desses livros, eu venho há mais de 25 anos pesquisando e ensinando yoga todos os dias, e isso faz com que eu tenha pensado muito sobre esses assuntos, eu tenha questionado bastante, eu trago aqui as minhas conclusões nessas lives e você tá aí para refutar. Você pode gravar um vídeo refutando qualquer um dos meus argumentos, nos marcar e se a gente achar interessante ali, achar que os argumentos fazem sentido, a gente vai também fazer uma resposta. Então fica aberto aqui o debate, os questionamentos de vocês. O conhecimento, ele não depende de uma pessoa. O conhecimento não é de uma autoridade. O conhecimento é algo que está espalhado na sociedade. A gente pode se aproximar do conhecimento de uma forma analítica e não simplesmente acreditando, não simplesmente aceitando. Simplesmente aceitar foi algo que já levou a humanidade a várias catástrofes, a vários problemas, e quando o ser humano parou, questionou, avaliou, reavaliou, ele sempre conseguiu chegar a conclusões mais sábias, a conclusões mais inteligentes. Então, hoje a gente fez lá no curso do YogiNap uma aula focada em anatomia, né? Então, uma aula em que a gente está começando agora numa série de aulas a investigar a questão anatômica do nosso corpo. Então aqui a gente já começa um diferencial do yoga ateu para um yoga tradicional, baseado exclusivamente na tradição indiana. Então os mestres indianos, eles não acreditam que o conhecimento ocidental em termos anatômico ele seja realmente relevante. Para eles, o importante mesmo é o conhecimento sutil, é aquilo que está além do nosso corpo, aquilo em que se trabalha energias sutis, energias que não têm hoje uma comprovação. A gente pode chegar em hipóteses, como a questão do calor, que é algo que eu acredito bastante que exista, que esses canais de energia, eles podem ser canais de descargas elétricas, canais de calor dentro do corpo, mas não de uma energia que vem do além. Essa questão de desprezar o conhecimento que vem sendo desenvolvido na sociedade ocidental faz com que determinados tipos de yoga que não trabalham, que não se interessam, ou que não valorizam a ciência ocidental, eles travam no tempo. Quando esses primeiros tipos de yoga mais físicos começaram a vir no ocidente, como por exemplo o caso do Iyengar, do Patabhi Jois, o Iyengar Yoga, o Krishnamacharya com Vinyasa, o Patabhi Jois com Ashtanga Vinyasa, hoje em dia existe muita evolução em termos de pesquisa de alguns professores que pegaram esses sistemas e desenvolveram o que existe hoje de sabedoria ocidental com relação à parte anatômica. No entanto, aqueles professores que acreditavam que, o Patabhi Jois se iluminou, ele sabia tudo, ele passou as séries que são perfeitas, as séries que foram reveladas por ele e para ele, só ele tem acesso, então isso é a sabedoria e a gente não pode mais questionar. Certamente essas pessoas pararam no tempo e provavelmente elas podem ensinando determinadas coisas que podem causar lesões. Assim como o conhecimento ele não é de uma pessoa, ele não é de uma autoridade, ele está disperso, difuso na sociedade, esse conhecimento ele vem se desenvolvendo. Então hoje o que um estudante de filosofia sabe, ele acaba sabendo mais do que um dos maiores mestres da filosofia, que é Aristóteles. Então você vai dizer assim, mas o cara é maior que Aristóteles? É difícil você mensurar quem é o maior, quem que é o melhor filósofo. Mas o fato é que hoje, quem começa a estudar filosofia, já traz o background de vários caras que estudaram Aristóteles, de vários filósofos modernos que questionaram questões que Aristóteles não tinha questionado. E com o desenvolvimento da física, muitas questões que foram colocadas por Aristóteles ou por outros filósofos antigos, como verdades, já podem ser questionadas de uma forma racional. Então, da mesma forma, isso também acontece com o conhecimento anatômico.
Quando a gente pensa em anatomia do asana, em anatomia das posturas, se ignorar todo o conhecimento que a biomecânica, que a medicina, que a fisioterapia, que todos esses aspectos aí de ciência vêm desenvolvendo, vêm aceitando, é perder muito conhecimento. Porque, como eu falei, o conhecimento ele se desenvolve, o conhecimento ele é algo que vai aumentando e que vai sendo disperso dentro da sociedade, e à medida que a gente vai trazendo mais informações, esse aprendizado ele vai também evoluindo. Do ponto de vista do yoga teu, a anatomia ela não vai ser estudada como uma ciência tal como faz um fisioterapeuta, no nível que faz um médico, mas é essencial que se conheça minimamente o funcionamento desses órgãos. Isso aí vai fazer com que a pessoa ela consiga também trazer aí mais aprendizado, porque o aprendizado dela também vai acumular, vai aumentar à medida que ela vai dando aula. Então, se ela tem já uma base que é correta, que é o conhecimento anatômico, que é comprovado por todo o desenvolvimento da fisioterapia e por tudo que vem se melhorando e se aprendendo com relação ao corpo, e ela vai usando isso para ensinar, naturalmente ela está indo num caminho que faz sentido. E esse caminho que faz sentido, como ele já tem algumas indicações, ele tende a ser um caminho acertado. Agora, se você parte do pressuposto que os yogins antigamente não sabiam nada de anatomia, até hoje na Índia se pratica yoga sem saber nada de anatomia. Isso tá certo? Tá certo. Mas isso não impede que as pessoas se machuquem só porque a prática é feita há milhares de anos? Não impede. Inclusive, se você seguir lá uma linha muito rígida, a possibilidade de você se machucar é muito grande. Como a gente não faz um yoga para buscar atender só a uma determinada sampradaya, a uma determinada tradição, mas sim, a gente segue aquilo que é lógico, a gente tem que entender minimamente da anatomia, entender como os músculos, como os órgãos, como o sistema esquelético, como tudo isso funciona para tirar o melhor proveito de um conhecimento que vem sendo atualizado, que vem sendo aprimorado. Por isso, no nosso curso de formação, a gente vem criando agora uma série de aulas que vão fazer todo esse trabalho de compreensão da parte biomecânica, da parte fisiológica, da parte anatômica, para que um professor que vai ensinar, ele tenha noção de que, muitas vezes, o aluno não está fazendo algo, não é por falta de vontade. O aluno não está fazendo algo por conta de uma limitação. Se você conhece como os músculos, como o tecido conjuntivo, como as articulações, como os ossos funcionam, você tende a tomar um cuidado, a dar uma atenção que é importante para esse aluno. Enquanto que, se você assume que não existe, não importa essa parte física, o que importa é a parte energética, não tem desenvolvimento de conhecimento, a tradição já sabe de tudo, a tendência é que você realmente produza algum tipo de lesão, algum tipo de prejuízo para o seu aluno, porque você vai achar sempre que ele não está conseguindo fazer, não porque é uma lesão que ele possa ter tido lá atrás, não porque ele tem uma limitação, uma constituição física que impede ele de fazer determinado movimento, mas é falta de vontade dele. E aí você, como guru, pode chegar lá e dizer, olha, sem vontade você não vai pra frente no yoga, Hatha Yoga é o yoga da força, do esforço, da autossuperação. Se você não botar muito esforço aí, você não vai conseguir chegar nos objetivos e há uma grande chance aí de ter lesão. No nosso caso, a gente prioriza que não existam lesões, que dentro do possível a pessoa possa desenvolver o corpo dela para melhorar o funcionamento do corpo e não simplesmente para produzir uma lesão. Então, para nós, é importante, sim, ter essa questão do conhecimento anatômico para que você possa ali ensinar e conhecer bem quais são as qualidades, o que realmente pode estar impedindo aí o seu aluno de ter uma boa aula.